Alô, alô, mais um sábado, mais um dia em que o Senhor está movendo nosso coração, movendo nosso espírito para trazer à nossa vida novas palavras que vai direcionar esse tempo da nossa vida, vai nos guiar, vai nos ensinar. O Senhor mesmo está sempre querendo andar junto conosco, né? Estar ao nosso lado, não só para mandar em nós como alguém que está ausente e vem só dizer o que deve ser feito, mas o Senhor mesmo quer, como um filho, né, participar daquilo que nós estamos fazendo e nos chamando para participar daquilo que Ele já está fazendo desde antes da fundação do mundo, né? E olha como nós podemos celebrar esse convite do Senhor, né? Você entende isso, que o Senhor está nos convidando para participar do projeto dele? E isso muito antes da gente nascer, ele já tinha um sonho, ele já tinha um pensamento sobre nós, né? Não para que nós fôssemos meramente empregados, mas como filhos, nós somos herdeiros desse reino, esse reino que foi prometido. Então, tudo foi feito, tudo está acontecendo em favor desse reino, tudo está acontecendo em favor dessa promessa, desse projeto de Deus, desse propósito. Você já se perguntou se você está nesses dias caminhando para um propósito? Não um propósito vão, um propósito mundano, mas um propósito que ele desencadeia na eternidade. Tudo que a gente faz hoje, tudo que nós fazemos tem uma consequência, tem um efeito na eternidade, né? E ele não é pequeno. É por isso que nós estamos aqui cultivando palavras, cultivando pensamentos, cultivando sentimentos. Como que você está hoje nesse sábado? Como que tem sido a sua semana? Como que as situações estão acontecendo para você e como que você tem reagido, né? E essa é uma pergunta muito norteadora para nós esses dias, né? Porque não é muito sobre como nós vamos fazer a obra de Deus, como nós podemos realizar as coisas de Deus. Os religiosos perguntaram para Jesus, né? E como que nós podemos fazer a obra de Deus? E qual é a obra de Deus? Jesus perguntou: a obra de Deus é crer em quem Ele enviou, né? Se submeter ao Filho, porque o juízo, o julgamento para os religiosos está muito sobre a resistência, né? Olha como nós queremos fazer a obra de Deus à nossa maneira, né, religiosa. Mas quando nós humildemente nos submetemos a Deus de uma maneira que nós nos colocamos no lugar onde nós queremos conhecer qual é a obra dele, qual é a obra de Deus, né? Já se perguntou isso? Como que Deus está fazendo todas as coisas? Outro versículo que vai dizer assim, que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, né? Olha para você ver qual é a dinâmica correta, qual é o posicionamento correto, qual é a postura correta daqueles que de verdade são filhos do reino, são filhos que vão herdar mesmo esse reino e estão caminhando de forma favorável ao Pai, conhecem o coração do Pai. Estamos chegando mesmo já nesse mês de julho, né? Comecinho do mês de julho. E esse mês de julho vem com um tema, né? Da noiva resgatada, decidida por uma herança improvável. Olha a palavra herança aqui, novamente aqui. Então vamos falar sobre herança, vamos tentar entender mais sobre esse aspecto da herança de Deus. Deus tem um propósito. Esse propósito é que nós herdemos um reino, né? A palavra vai dizer, né?
para que nós venhamos nos alegrar, porque aprouve a Deus dar-lhes um reino. Você entende a magnitude dessa promessa, né? Às vezes nós estamos presos nas promessas micro, né? As promessas do agora, as promessas do que Deus pode talvez nos beneficiar hoje. E Deus pode suprir as nossas necessidades, mas nada pode se comparar ao reino que está vindo. Nada pode se comparar à promessa macro do Senhor, o projeto maior de Deus. E é isso que nós precisamos nos atentar, porque o plano de Deus em entregar o seu próprio Filho consiste nisso, em nos salvar para nos dar um reino. Você foi salvo, você foi resgatado em dado momento na sua vida, foi despertado em fé, foi despertado no teu espírito para gerar frutos para onde? Para o quê? Para este reino, né? E frutificando para o reino, você glorifica ao seu Pai. Então tudo tem a ver com filiação, né? Pai para filho, que tem uma herança, né? Se você olhar as famílias tradicionais mais conservadoras, os pais ou pai, ele tem esse interesse em ajuntar, né, uma quantidade de bens ali para que os filhos eles possam estar bem, estar seguros, né? Então a herança faz parte ali de uma família bem estruturada e tudo mais. Isso também está no aspecto do reino de Deus, mas a herança do Senhor, ela não é só um pedaço de terra. A herança do Senhor, ela é uma nova humanidade, né? Um novo ser humano agora redimido perfeitamente, aperfeiçoado pelo próprio Deus, na imagem do seu próprio Filho, né? Então, Deus como no seu plano original semeia o Filho e vai resgatar muitos outros filhos, né? Ele quer uma família iguais a Jesus, com filhos iguais a Jesus, né? Até que Cristo seja formado em vós. Olha os aspectos da vontade de Deus. Olha como nós podemos entender qual é o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nós precisamos mesmo desse lugar, desse posicionamento diante de Deus, dessa postura de investigação. O que Deus está fazendo? Você já observou? Não diga para Deus de maneira precipitada, de maneira impulsiva. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e sai fazendo um monte de coisa, 10 coisas ao mesmo tempo, imaginando que Deus quer isso. Não, Deus quer obediência. Deus quer obediência daquele que está reagindo à sua vontade. Mas esses deve compreender, deve ter clareza da movimentação de Deus. Então, o primeiro passo não é fazer algo para Deus. O primeiro passo é observar o que Deus está fazendo. E essa é a postura de um filho. O filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Olha o que está escrito aqui em Ruth 1:22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que a gente pode observar aqui nesse versículo? Que Ruth era moabita, isto é, ela não era própria ali do povo de Israel, ela não era originária ali do povo, né? Noemi sim, né? Mas Noemi estava numa terra distante, numa terra por conta da fome, por conta das necessidades, e aí o filho de Noemi morre, deixando, né, a sua nora ali viúva, né, Ruth, e Ruth se apega a Noemi, né, e honra Noemi, e quer seguir Noemi, portanto, ela chega a Belém, né? Olha o que está escrito em Malaquias 5:2. E tu, Belém, né?
Então a conexão do primeiro versículo com o segundo, ó. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante aqui, né? Ruth com Noemi vai e volta, na verdade, para Belém, né? Belém é na terra natal ali de Noemi. Então eles voltam para Belém. Belém é onde Ruth é resgatada por Ruth e Noemi está voltando mesmo aqui para Belém, né? Belém é a cidade natal aqui de Noemi, né? E justamente aqui ele está falando, Malaquias está falando de Belém, porque Belém é esse lugar onde Noemi é resgatada por Boaz, né? E Boaz aqui é a figura de Jesus, é o resgatador, aquele que vai redimir. Só que interessante aqui, porque ele está redimindo uma boabita, alguém que não era próprio do povo de Israel. Isso está indicando a salvação dos gentios, aqueles que não eram próprios do povo, mas por causa da rejeição, por causa da incredulidade, por causa da religiosidade, né? O evangelho, o Deus pudesse abençoar outros povos, porque essa também é a promessa, né? Então você não era aquele que estava contado, mas agora foi contado por causa das misericórdias do Senhor. Aquele que era já não é, mas aquele que é agora não era aquele que era para ser, né? Mas no coração de Deus, sempre todos nós, o propósito de Deus era nos alcançar, né? Talvez a gente olhe e fale assim, Deus não tem propósito na nossa vida comigo, talvez eu sou só mais um, talvez eu estou aqui só para, né, de alguma maneira, preencher algum espaço, mas Deus está falando, não, eu sempre pensei, eu sempre tive você como parte daquele que eu iria resgatar, né? Os moabitas, né, fazem esse exemplo aqui. E Belém, né? Belém aqui, Efrata, né? Era, olha o que ele fala, pequena demais, né? Era um lugar muito pequeno, um lugar assim, né? Que não era muito famoso, não era um lugar. E é da onde vai sair aquele que há de reinar, é da onde Jesus vem, é da onde Jesus nasce, né? Muito interessante. Olha, Salmo 100, verso 1 a 5, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, né? Todos os povos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O que eu fico pensando é sobre esses cânticos de louvores, né, essas palavras, elas são entoadas, né? Que fala assim, com hinos de louvor. Você canta um hino, você entoa um louvor baseado naquilo que Deus fez, baseado nas obras do Senhor. Mas se você não estiver conectado nessas obras, no significado que elas têm, esses louvores eles não vão fazer sentido, eles não vão de fato subir a Deus como um incenso, um aroma agradável, porque ele não vai fazer parte de você também, né? E o louvor precisa atravessar você como aquele que está participando das obras de Deus, né? E por isso que ele fala aqui sobre celebrar com júbilo, porque a alegria ela precisa ser ativa. A alegria não é algo que eu simplesmente tenho aqui agora.
porque eu tenho, mas ela tem um porquê, né? Então, quando a gente fala de propósito, a gente está se enxergando nesse lugar onde a gente está sabendo o que Deus está produzindo, a gente está sabendo o que Deus quer fazer. Deus quer dar nesses dias discernimento para o teu povo. Que o teu povo não fique só se mexendo, ou cantando, ou agitado por algo que eles não sabem o que é, né? O que me parece muitas vezes é que existem pessoas que estão no mover de Deus, né? Pelo que podem sentir, pelo que podem ver ali no ambiente, mas eles não estão necessariamente entendendo o que Deus está fazendo. Portanto, quando vem o mover de Deus de uma maneira talvez diferente da qual a pessoa está acostumada, ela não reconhece Deus, mas começa agora a fugir da vontade de Deus ao ir de encontro, né? Ela deveria estar a favor aquilo que Deus está fazendo, está discernindo todas as situações. E é isso que me vem à mente, me vem ao meu espírito, quanto que eu estou, né, louvando a Deus tanto no positivo, dos benefícios que Deus pode prover na minha vida, a sua bondade, mas como Deus está também me beneficiando naquilo que, entre aspas, seria um negativo. Existe um polo positivo, existe um polo negativo, e a gente precisa desses dois polos. Nas Escrituras, na Bíblia, tem tantas histórias de sofrimento que Deus estava ali em meio àquele sofrimento, né? Uma frase que eu ouvi esses dias é que Ele não nos promete tirar de todos os sofrimentos, mas Ele promete estar conosco nesses sofrimentos. E não só estar conosco nesses sofrimentos, como Ele está produzindo em nós algo, um caráter, um novo sentimento, né? Porque se a gente fica cativo aos sentimentos da nossa infância, a gente não consegue avançar, a gente não consegue produzir aquilo que é do Senhor, né? Então, o que o Senhor está querendo produzir? Tem a ver conosco? Tem a ver com a construção de um novo ser humano? Será que eu estou me tornando essa nova criatura? Como a Escritura diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Ou seja, você começa a ser nova criatura por meio de um Espírito que você recebe. Mas essa nova criatura precisa tomar a sua totalidade, precisa tomar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações. Mas se eu ainda estou mister que a gente está lutando com o nosso homem, a nossa natureza, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, está guerreando com o nosso homem carnal, da nossa natureza. Mas quem está vencendo? Essa é a pergunta. Quem está vencendo? Quem está na liderança, né? Será que no fim das contas, o Senhor pode receber de nós um novo ser humano, receber de nós uma pessoa mais branda, uma pessoa segundo a imagem dele, uma pessoa paciente, uma pessoa corajosa, uma pessoa alegre, com contentamento que vem do Espírito, que sólida, perseverante, de fé, de caráter, de integridade, de honestidade, de virtudes de Deus, né? De carismas de Deus, de que ama o seu próximo, que tem empatia, que não se esconde, que não recua, mas que está se responsabilizando por todas as situações e está provendo aquilo que precisa prover, está no lugar devido dos seus deveres, né? Está na posição correta, essa posição correta tem a ver com a justiça de Deus. Então, Deus tem essa sede de fazer justiça, mas a justiça não para eliminar todas as pessoas, pelo contrário, Ele quer resgatar até aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos assim, não tem jeito. Ele merece isso, merece aquilo, e Deus está talvez pensando ao contrário de você. Como eu vou
resgatar esta pessoa, como eu vou derramar a minha misericórdia, como eu vou salvar essa pessoa. É porque às vezes a gente acha que a gente é mais merecedor. Então a gente, como não estamos andando com Deus nessa dinâmica espiritual, a gente não está vendo a mesma coisa que Deus está vendo. Portanto, será que nós podemos proclamar esse texto? Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Será que nós estamos nos comportando como filhos? E eu acredito que é sobre isso, é sobre essa jornada. Sermos filhos. Precisamos nos posicionar como filhos. Amém? Vamos orar nesse sábado, nesse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa semana, por mais um sábado, pelas pessoas que estão aqui conosco em comunhão. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor está ampliando nossa perspectiva e nos dando discernimento. Dai-nos mesmo, Senhor, entendimento. Dai-nos mesmo, Senhor, mais sabedoria, fé para não duvidar, mas que nós possamos ser fiéis também, Senhor Jesus. Darmos muitos frutos, permanecer em Ti para que possamos dar frutos, porque sem Ti nada podemos fazer, Deus. Nada podemos produzir para o Senhor. E que nós sejamos mesmo, Senhor, filhos desse reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Até mais, ótimo sábado para você. Aleluia, Senhor Jesus, nós te rendemos graças nesse dia, Senhor, em que nós podemos invocar o Teu nome que é santo, o Teu nome que é justo e o Teu nome que é bom. O Teu nome que está acima de todo e qualquer outro nome, Senhor, nós te bendizemos, nós te honramos, nós te louvamos. Nesse dia nós clamamos ao Espírito Santo para que Ele nos guie, ó Espírito nos guia, nos lidera, nos direciona a obedecermos às palavras de Jesus, nos direciona a guardarmos as palavras de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor Deus. Ó Abba, ó Pai das luzes, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nós te invocamos, Senhor Jesus, invocamos o teu nome que é precioso, o teu nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Foi do agrado do Pai que em ti habitasse a plenitude de todas as coisas e em ti nós somos feitos plenos, somos guiados, somos pastoreados, somos supridos pelo pão que desceu do céu, pelo pão que nos alimenta, pela palavra que nos faz frutíferos. Nós reconhecemos que Deus te constituiu, Jesus, como o Deus, o Senhor de vivos e mortos. Tu és o juiz de vivos e mortos e tu és o Senhor de todos. Não há nenhum outro nome nesta era e nem na vindoura que se compare ao teu nome. O Senhor tem a soberania sobre tronos, poderes, principados e potestades. Tudo está debaixo do teu domínio, do teu governo. Senhor, olha os ambientes em que nós estamos, o ambiente em que cada um dos nossos irmãos se encontram nesse momento, que haja mesmo frutificar de uma palavra, de uma semente que é lançada, a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus, a boa notícia do reino de Deus, essa palavra, a palavra desta salvação que nos foi entregue. Nós não somos descendentes de Abraão por uma linhagem, mas nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa palavra, a palavra desta salvação que foi entregue a nós, gentios, mas o Senhor nos reconciliou com o Pai, Jesus. O Senhor detém o ministério da reconciliação e a nós o Senhor entregou este ministério. Nos envia debaixo dessa palavra, nos envia debaixo dessa unção. Ó unção que nos ensina todas as coisas, gera em nós a disposição, um coração quebrantado. Quebranta o nosso coração, gera em nós a disposição de obedecer às palavras de Jesus, constitui em nós a alegria da tua salvação, Senhor. Nós declaramos nesse dia o que a tua palavra nos ensina, o que a tua palavra nos direciona a cada dia mais buscarmos, invocarmos o nome do Senhor. Declaramos, Senhor Jesus, que nós celebramos com júbilo ao Senhor. Que todo ser que respira louve ao Senhor, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Espírito de Deus nos direciona a adorarmos ao Senhor Deus como Deus, a reconhecê-lo como Deus, a entregarmos louvor e adoração a Ti como Deus.
Nós não queremos cometer o pecado de adorar a criatura ao invés do Criador. Livra-nos, Senhor. Não nos entregue às nossas próprias vontades. Não nos entregue às nossas próprias calamidades e iniquidades. Ó bom pastor, nos apacenta. Tu és a porta e nós adentramos por essa porta. Adentramos pela porta o curral que nos leva a Jesus, aquilo que nos leva para esses pastos verdejantes, as águas tranquilas de descanso, teu cajado que nos consola. Pastoreia-nos, Senhor. Nós adentramos pela porta estreita, nós negamos, renunciamos, rejeitamos a porta larga, que conduz à perdição, mas nós adentramos pela porta estreita que conduz à salvação. Senhor, olha para aqueles que estão sendo conduzidos, estão decidindo entrar pela porta larga. Conduza-os ao arrependimento em nome de Jesus. Conduz cada uma das pessoas que vivem, que moram na cidade, no estado de São Paulo. Conduz os pecadores ao arrependimento, Senhor. Tu és aquele que foi enviado pelo Pai, Jesus, não para que o mundo fosse condenado por ti, mas para que o mundo fosse salvo por meio do Senhor. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. O Senhor Deus colocou em ti mesmo, Senhor Jesus, a plenitude de todas as coisas. Todo aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo, mas aquele que não crê em ti, Senhor, já está condenado. Então conduz mesmo, ó bom pastor. O Senhor conhece as tuas ovelhas e as tuas ovelhas te conhecem. Nenhum daqueles que foi entregues pelo Pai a ti o Senhor perdeu, mas todos foram conservados para a salvação, para a regeneração, para a redenção. Todos foram consagrados a ti para um propósito de serem as tuas testemunhas, Senhor. Tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. O Senhor nos constituiu como as tuas testemunhas e nós te louvamos por essa constituição. Constitui mais, Senhor, cada vez mais aqueles que foram salvos pelo Senhor. Conduza-nos, Senhor Jesus, por essas águas tranquilas de descanso. Que nós venhamos te servir todos os dias, Senhor, com alegria. Que a cada dia nós venhamos nos apresentar diante do Senhor com um novo cântico, com palavras de celebração, adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor, que é santo, justo e bom. Que haja esse reconhecimento em cada uma das pessoas que moram em cada cidade do estado de São Paulo, até os confins da terra, Senhor. Em cada um dos cantos da terra, em cada um dos continentes da terra, que haja a mesma celebração do teu nome, não para juízo, mas para salvação. Que o Filho, que nós venhamos beijar o Filho enquanto é tempo, para que a ira do Pai não venha sobre nós. Conduz, Senhor Jesus, os pecadores ao arrependimento de obras mortas. Leva a mesma confissão de pecado, Senhor. Que haja mesmo reconhecimento de que só o Senhor é Deus e que, de fato, o Senhor é quem nos fez e nós pertencemos ao Senhor. Somos feitura tua, obra das tuas mãos, Senhor. Somos o teu povo, somos o rebanho do teu pastoreio. Ó bom pastor, pertencemos a ti. Pastoreia, Senhor, as ovelhas que estão para fora do aprisco. Pastoreia para dentro do aprisco, para as águas de descanso. Pastoreia para as águas verdejantes, Senhor, para as pastagens que o Senhor tem para cada um de nós. Nos pastoreia para dentro de ti. Nós entramos pelas suas portas, Senhor, com ações de graças. E nos seus átrios nós adentramos com hinos de louvor. Nós rendemos graças ao Senhor e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Amém.
De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então.
pois são os ventos fortes que me fizeram entender. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho